Capítulo 6. Um novo nível de oração. Velório na Igreja Ortodoxa Grega. Os ícones do passado eram visíveis em todas as direções. Imagens minuciosamente detalhadas, retratando cristãos místicos em posturas reverentes, cobriam as paredes da igreja. Os santos da antiguidade foram retratados em um estilo abstrato e surrealista. Não eram meros retratos, eram relíquias sagradas que inspiraram admiração e respeito por parte daqueles que vieram aqui para adorar. Os fiéis e os sacerdotes inclinavam a cabeça e beijavam esses ícones com grande reverência. Eles valorizavam sua herança e o grande preço que os outros pagaram para viver uma vida devota a Cristo. O teto abobadado chamou minha atenção para cima. Vários tons de cores brilhantes foram projetados sobre a superfície curva, branca e brilhante. Esses respingos brilhantes de luz emanavam das muitas janelas que revestiam as paredes da igreja. Cada janela, como um protetor de slides gigante, refratava os feixes de luz através de um mosaico de vidro multicolorido, intrincado, projetando sua imagem no teto. Juntas, as janelas retratavam a história do Evangelho do Nascimento, a vida, a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Os bancos agora estavam ocupados por pessoas de todas as idades que se reuniram para o funeral de um de seus membros falecidos. Muitos estavam vestidos de preto para lamentar a perda de sua irmã em Cristo. Fui convidado a participar do serviço religioso, pois a falecida era mãe de um de nossos membros. Sentei-me no banco da frente. O caixão cinza platinado foi posicionado no centro da área do altar. Esperei respeitosamente com os outros pelo início do culto. O padre ortodoxo grego entrou por trás do altar. Ele estava vestido com vestimentas clericais e carregava um incensário em forma de lanterna preso a uma longa corrente. Quando ele se aproximou do caixão, os cantores começaram a cantar. O padre ficou ao lado do caixão e começou a agitar o incensário. Enquanto balançava para frente e para trás, a fumaça foi filtrada e perfumou o ar. Este ritual foi repetido várias vezes, enquanto ele contornava completamente o caixão. Um incenso pungente gradualmente encheu a igreja. Espalhou-se do altar, passando pelas primeiras filas de assentos, até que todos pudessem sentir seu perfume. A atmosfera ficou saturada com essa essência espiritual. O efeito foi total. Estávamos envolvidos na atmosfera de adoração, a fonte mais poderosa de estimulação da memória. O sentido do olfato foi ativada e indelevelmente ligada a este momento. As imagens sensoriais dessa experiência permaneceram comigo por vários dias após o serviço fúnebre. Subtítulo: A atmosfera da casa de Deus. A fragrância nítida de flores de laranjeira florescendo encheu o ar da manhã com doçura. Eu podia sentir o cansaço sumir do meu corpo ao sol quente da manhã de Sirasora. Depois de meses de atividades exaustivas, finalmente conseguimos tirar alguns dias de férias. Abrigando-me na sombra da varanda da frente, terminei os últimos goles de café e levantei minha bolsa para o colo. Fechei meus olhos e busquei a presença do Senhor. Instantaneamente, eu pude ver a cena repetida de alguns dias antes.
Eu estava de volta à Igreja Ortodoxa Grega e pude ver o padre balançando o incensário. Quando ele acenou, o ar passou por ele e o incenso saiu. O Senhor começou a falar comigo enquanto eu me lembrava dessa cena. A atmosfera da minha casa é incenso, disse ele. Ver Mateus 21:13 e 1 Coríntios 3:16 e 6:19. O ministério sacerdotal é de oração e intercessão. Meu filho, assim que você viu o padre agitar o incensário e lançar fumaça perfumada no ar, quero que você seja como aquele incensário, inflamado com a oração. É assim que a fragrância da oração encherá minha casa. Meu Espírito Santo soprará em seu coração e sua vida se tornará o perfume da oração. Estou liberando esta nova dimensão da oração em minha igreja. Quero que meu povo cuide do ministério sacerdotal. Incentive outras pessoas ao seu redor a entrar no ministério de intercessão. Vou acender a oração em minha casa e ela se elevará a um nível totalmente novo. Por meio da oração sacerdotal, levarei a minha igreja a uma dimensão totalmente nova de intimidade comigo. As palavras de instrução do Senhor me levaram a concentrar minha atenção no incensário. O que o Senhor estava me dizendo? Por que isso foi tão importante? Se isso era tão importante para o Senhor, eu precisava aprender mais sobre o que Ele estava dizendo. A intimidade com Ele era o clamor do meu coração, e agora Ele estava me dizendo que a oração era a chave vital para uma maior intimidade. Eu imediatamente me voltei para as Escrituras. O que o Espírito revelou quando comecei a estudar a Palavra de Deus me intrigou e fascinou. Eu rapidamente percebi que havia 3 aspectos no uso do incensário: o próprio incensário, o tipo de incenso usado e a pessoa que desempenha o dever sacerdotal. Subtítulo: O incensário nos dias do Velho Testamento. O incensário era um dispositivo de metal usado para levar brasas de fogo vivas tiradas do altar do Senhor. No momento apropriado, incenso foi aspergido sobre essas brasas. O incenso fumegante enchia de fumaça o local de adoração e perfumava a atmosfera com uma doce fragrância. Ver Números 16, versículo 6 e versículos 17, 18 e também o 46. A maioria dos incensários eram feitos de bronze e destinados especificamente a sacerdotes individuais para o uso em seus deveres diários. Ver Êxodo 27:3. Eram folhas planas de metal, provavelmente dobradas nos cantos de maneira semelhante à nossa assadeira moderna. O fato de que os incensários dos rebeldes em Corá, Datã e Abiú foram convertidos em placas de metal para cobrir o altar confirmam este projeto. Ver Números 16, versículos 38 e 39. Os incensários usados dentro do tabernáculo eram feitos de ouro puro. Eles foram reservados para queimar incenso no santo lugar, no altar de incenso. Essa tarefa era cumprida quando o sacerdote entrava para ajustar as lâmpadas todas as manhãs e novamente quando as acendia à noite. Ver Êxodo 30, versículos 7 e 8. Mais tarde, na adoração de Israel, Salomão preparou incensários semelhantes de ouro puro para o templo.
Ver 1 Reis 7, versículo 50 e 2 Crônicas 4, versículo 22. Em Apocalipse 5, versículo 8 e também Apocalipse 8, versículos 3 e 5, o incensário aparece novamente. Encontramos os 24 anciãos e as 4 criaturas vivas segurando taças de ouro cheias de incenso. Observe que quanto mais perto alguém está da sagrada presença de Deus, mais recompensa há em ouro. Os móveis do tabernáculo no átrio externo eram feitos de madeira e latão, mas no átrio interno o castiçal era feito de ouro e o altar de incenso que ficava diante do véu era coberto com uma coroa de ouro puro. O ouro cobria a Arca da Aliança. O sumo sacerdote não ousaria entrar no Santo dos Santos com um incensário de bronze. A uma certa distância de Deus, o ministério sacerdotal podia ser realizado com um incenso de bronze, mas na presença santa de Deus, apenas ouro serviria. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos carregando o incensário de ouro. Ele trouxe incenso do pátio interno e jogou-o sobre as brasas. Ele segurou o incensário na mão enquanto o incenso queimava. Ele estava envolto no incenso puro e perfumado e velado da santidade absoluta de Deus. Esta nuvem de incenso protegia a sua vida. Arão tomará um pote de fogo cheio de brasas de fogo sobre o altar perante o Senhor e 2 punhados de incenso aromático finalmente moído e o trará para dentro do véu. E ele porá o incenso no fogo diante do Senhor, para que a nuvem de incenso cubra o propiciatório que está sobre a arca do testemunho, para que não morra. Levítico 16, versículos 12 e 13. Subtítulo: O Santo Incenso. O uso inicial da palavra incenso se referia à queima da gordura dos carneiros como sacrifício defumado ou holocausto. A gordura era considerada a parte mais valiosa do sacrifício animal e era totalmente queimada diante do Senhor, formando uma nuvem de fumaça maravilhosamente aromática, semelhante à de uma churrasqueira. O objetivo dessa oferta de incenso era honrar a Deus. Agradou tanto ao Senhor que ele exigiu: em todo lugar se oferecerá incenso ao meu nome. Malaquias 1, versículo 11. O incenso usado no serviço do tabernáculo era chamado de incenso doce, Êxodo 25, versículo 6. Ou incenso dos aromas. O Senhor deu a composição deste incenso especial diretamente a Moisés. Era composto de uma mistura precisa de ingredientes: estaquite, ônica, galbano e oíbano puro. Êxodo 30, 34. Esses componentes foram cuidadosamente misturados de acordo com o ofício do antigo perfumista. Qualquer incenso não feito dentro das diretrizes estritas foi considerado incenso estranho. Este doce incenso foi reservado exclusivamente para o uso santo. Apenas o sacerdócio aprovado tinha permissão para usar a sagrada mistura de especiarias e perfumes como parte da adoração do tabernáculo a Deus. Os indivíduos ricos às vezes ficavam tentados a fazer seu próprio suprimento particular para uso pessoal. As mulheres de Israel, exatamente como as mulheres contemporâneas, adoravam perfumar seus corpos, mas eram estritamente proibidas de usar esse incenso sagrado como perfume.
Se fossem pegos fazendo isso, a punição era imediata e severa. Eles deveriam ser isolados ou separados do povo. Apesar do aviso claro de Deus, a Bíblia menciona que Israel fez mau uso do incenso sagrado em conexão com certas práticas de adoração pagãs. A adoração de Baal, a rainha do céu e outros deuses estrangeiros por meio de incenso foram fortemente condenadas por Deus. Vê 1 Reis, capítulo 11, versículos 8 ao 10. O Senhor avisou que destruiria os altares de incenso pagãos. Ver Levítico 26, 30 e 2 Crônicas 30, 14. Ele denunciou veementemente a queima de incenso nos santuários pagãos nos lugares altos. Ver 2 Crônicas 34, 25. Tragicamente, Israel desobedeceu ao Senhor com relação ao uso restrito de incenso. Subtítulo: um símbolo de oração. O uso de incenso nas Escrituras é um símbolo claramente identificado para a oração. As orações do povo hebreu eram consideradas um aroma agradável oferecido a Deus. O salmista reiterou que sua oração poderia ser apresentada ao Senhor como incenso, que a minha oração seja contada como incenso diante de ti. Salmo 141, verso 2. No Novo Testamento, as multidões oravam enquanto Zacarias oferecia incenso. Ver Lucas 1, versículo 10. O incenso usado no templo celestial é especificamente conectado e até mesmo identificado com as orações dos santos em Apocalipse 5:8. Hoje, na vida da igreja, a verdadeira queima de incenso não é o acender de uma substância em pó. Em vez disso, são as orações dos santos levantadas diante do Deus Todo-Poderoso. É o corpo de Cristo intercedendo diante de seu trono. Subtítulo: o ministério sacerdotal. O uso do incensário e o direito de queimar incenso eram privilégios especiais reservados aos filhos de Arão. Cada sacerdote ministrante recebeu seu próprio incensário e foi cuidadosamente ensinado como usá-lo da maneira adequada. No entanto, pouca menção é feita ao seu uso adequado. Em vez disso, as Escrituras registram o julgamento de Deus sobre aqueles que usaram mal o incensário. Subtítulo: Nadab e Abiú. Um exemplo de uso impróprio do incensário foi quando Nadab e Abiú, filhos de Arão, ofereceram fogo estranho ou profano diante do Senhor. Agora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram seus respectivos incensários e, depois de colocar fogo neles, colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho diante do Senhor, que ele não lhes havia ordenado. E saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram diante do Senhor. Moisés disse então a Arão: é o que o Senhor falou, dizendo: por aqueles que se aproximarem de mim, serei tratado como santo e serei honrado diante de todo o povo. Portanto, Arão ficou calado. Levítico 10, versículos 1 ao 3. Nadab e seu irmão Abiú foram destruídos no deserto do Sinai porque ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Não temos certeza do que exatamente tornou o fogo inaceitável para Deus. Alguns estudiosos especulam que talvez seja porque Nadab e Abiú se rebelaram contra a autoridade de Moisés e Arão, por presumir trazer uma oferta não autorizada perante o Senhor.
Se for esse o caso, o Senhor desprezou sua ação presunçosa de orgulho e arrogância. Outros supõem que, como a proibição enfática de vinho e bebida forte foi imposta aos sacerdotes imediatamente após essa tragédia, os dois irmãos estavam desempenhando seu ministério sacerdotal embriagados de bebida. Seja qual for o caso, sua ofensa foi tão abominável que sua morte é mencionada 3 vezes nas Escrituras. Ver Números 3, versículo 4 e Números 26, versículo 61 e 1 Crônicas 24, 2. Outros exemplos de uso indevido do incensário incluem Corá, Datã e o desafio de Abirão à autoridade de Moisés. Números capítulo 16, versículos 1 ao 7 e também versículo 16. E Números capítulo 24, versículos 31 ao 40. O comportamento presunçoso do rei Uzias. 2 Crônicas 26, versículos 3 ao 5 e versículos 16 ao 21. E as práticas dos 70 anciãos. Ezequiel 8, versículos 6 ao 12. Subtítulo: Um anjo com um incensário. Felizmente, Deus não nos deixa com uma imagem horrível de degradação espiritual. É muito encorajador, depois de ver o quão longe a adoração a Deus havia caído, voltar para o livro do Apocalipse e descobrir ali a representação de um anjo de Deus cumprindo a função sacerdotal. Ele está segurando um incensário de ouro que foi preenchido com as orações dos santos. E outro anjo veio e ficou em pé no altar, segurando o incensário de ouro, e muito incenso foi dado a ele, para que ele pudesse adicioná-lo às orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso com as orações dos santos subiu diante de Deus, da mão do anjo. E o anjo pegou o incensário, e ele o encheu com o fogo do altar e o jogou na terra. E seguiram-se estrondos de trovões e sons e relâmpagos e um incêndio de terra. Apocalipse 8, versículos 3 ao 5. Subtítulo: Oração incendiária. Ficou claro para mim porque o Senhor me lembrou do sacerdote ortodoxo e do incensário fumegante. Ele queria me mostrar uma dimensão totalmente nova de oração. Ele estava usando os 3 elementos do ministério sacerdotal como uma bela representação do que ele deseja em nossa vida de oração. Ele estava me ensinando que somos a nova ordem de sacerdotes que ele chamou para ministrar em sua casa. Afinal, sua casa é uma casa de oração. Mas uma revelação ainda mais poderosa penetrava em meu espírito. Somos muito mais que um padre. Nós também somos os incensários de ouro. Somos purificados por seu sangue e justiça. Ele quer que sejamos vasos puros que ele pode usar no ministério de intercessão. Somos tabernáculos humanos preparados para a sua habitação. Somos incensários vivos que contêm sua glória. Enquanto Jesus desempenha sua função de sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque, ele nos toma em suas mãos e nos usa como incensários de ouro, tornando-nos instrumentos de intercessão que estão à sua disposição. Seu fogo santo está dentro de nós. Este fogo consumidor
É a presença do Espírito Santo que vem para incendiar nossos corações com a compaixão e o poder de Deus. Assim como o anjo tocou os lábios de Isaías com as brasas incandescentes do altar de Deus, colocando-o no fogo. Vê Isaías 6, versículos 1 ao 7. Então Jesus colocou as brasas de fogo do altar sobre os nossos corações. O mesmo fogo que repousou sobre aqueles reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes, agora nos inflama com o poder e a ousadia de Deus. Em nossos corações, carregamos as brasas em brasa do altar de intercessão nas regiões celestiais. Vê Romanos 8, versículos 26 e 27. Mas há um ingrediente que ainda está faltando. É o próprio incenso. De repente, eu entendi. A oração é muito mais do que criar nossa própria mistura de ingredientes e, em seguida, levá-los a Deus em busca de sua resposta. É muito fácil apresentarmos a Ele os fardos e cuidados de nossas próprias vidas, em vez de discernir o que está em seu coração e fazer disso nossa agenda de oração. Somos muito bons em fazer incenso impuro. Muitas vezes somos culpados de oferecer fogo estranho a Ele. A verdadeira intercessão não é apresentar ao Todo-Poderoso uma lista de oração das coisas que têm pesado nosso coração. A verdadeira intercessão acontece quando o próprio Deus pega o incenso de seu próprio coração e o espalha sobre o fogo do Espírito Santo que Ele já acendeu no coração dos seus santos. Quando o Senhor Jesus encontra um vaso purificado que pode usar como incensário sacerdotal, Ele acende o fogo do Espírito Santo dentro dessa pessoa. Então ele pega um pouco do incenso que carregava em seu próprio coração e o espalha nas brasas. O resultado é uma explosão de oração. O incenso explode em chamas e começa a encher a casa com a fumaça e o fogo da intercessão ungida. O fardo do Senhor agora se tornou a oração dos santos. Sob esta luz, o Salmo 37, versículo 4, assume um significado totalmente novo. Deleita-te no Senhor, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Jesus anseia que os desejos de seu coração se tornem os desejos de nossos corações. Ele deseja comunicar-nos suas preocupações. Ele deseja que cheguemos ao ponto em que não queremos mais que Ele satisfaça os desejos egoístas de nossos corações. Em vez disso, devemos desejar conhecer os desejos de seu coração e nos tornar intercessores que Ele pode usar em seu ministério sacerdotal. Precisamos finalmente render nossa lista de oração e nos submeter à sua agenda de intercessão. Há um momento apropriado para apresentar nossas necessidades e petições ao Senhor, mas Ele anseia que vamos além de nós mesmos e comecemos a servi-lo como sacerdotes que oram, atuam e cheios do Espírito Santo. Subtítulo: Deixe o incenso subir. Estava tão claro para mim que oração e intercessão são as chaves para entrar em uma nova dimensão de intimidade com Deus. Certamente Deus conhece os desejos do meu coração, pensei. Mas, e eu?
conheço os desejos do seu coração? No momento em que esse pensamento entrou em minha mente, eu o ouvi falar comigo novamente. Sim, eu conheço o desejo do seu coração. Sei que você deseja me servir. E somente a sua desobediência podem fazer-me distanciar de você. Isso é o quanto eu te amo. Eu lhe dei esses dias de intimidade comigo porque tenho algumas coisas que quero lhe ensinar. Vou revelar segredos para você, que você deve saber para os dias que estão por vir. Eu quero que você se aproxime de mim. Estou derramando o óleo da minha compaixão e cura. O que comecei, aumentarei. O ministério do incenso deve subir a um novo nível. Meu povo deve entrar em uma dimensão mais elevada do ministério sacerdotal em minha casa. A comunhão face a face é o que desejo. Minha presença encherá minha casa e permanecerá dentro dela. As palavras de João, o amado, ressoaram em meu coração. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5, versículos 8 ao 10. Verdadeiramente Deus deseja intimidade com o seu povo. Ele deseja nos levar a um novo nível de oração, ao lugar secreto com Ele. Aleluia! Glórias seja dada ao nosso Deus. Amém.